Europa anuncia um plano para uma reação contra as ameaças dos Estados Unidos à Groenlândia e a todo o continente europeu, e anuncia que vai se mobilizar seriamente, inclusive do ponto de vista militar, contra o imperialismo dos Estados Unidos. Nós temos movimentações também em guerras em outras localidades, isso dito pelo senador Chuck Summers, que confrontou o governo Trump acerca da possibilidade de maiores intervenções na América Latina, e ele falou que não daria nenhuma garantia de que nada ia acontecer. A Colômbia faz ameaças gravíssimas contra o Trump, o chamando de senil. O Irã está com mobilizações populares e domínio territorial da oposição em uma clara afronta ao regime dos ayatolás. E temos problemas também em Cuba e no México. Vale lembrar que até a Rússia, com submarino e outras embarcações, fazendo uma espécie de escolta contra o navio interceptado dos americanos, sim, representa um risco de conflito direto entre Estados Unidos e Rússia. E aí, qual que vai ser a próxima guerra, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta bastante atenção que a Nomad está oferecendo uma baita oportunidade para você. Nesse momento de instabilidade política, instabilidade econômica, 2026 é ano eleitoral, a gente sabe como funcionam as coisas aqui no Brasil. Eu acho que o dólar, ainda mais com a queda recente, está no valor super atrativo. Eu utilizo a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, para fazer as minhas aquisições. Fora que, com o meu cupom Ricardo15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Cara, baixa o aplicativo, tá? Vê lá, ele é de graça. Você já tem uma série de benefícios, parceria só de baixar o aplicativo. Se você quiser, pode ter acesso ao cartão Nomad Explore, que é o meu cartão de crédito na Nomad, que te dá acesso a cashback em dólar, pontos que não expiram para tocar por produtos e serviços, dentre uma série de outros benefícios. Eu acho, na recomendação de investimento, que está no momento legal. Caso você queira também, tenho certeza que a Nomad vai ser a melhor para você. Tamo junto? Então, link na descrição ou QR Code na tela, Nomad, a maior conta internacional do Brasilzão. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, não vou repetir novamente todo o histórico, porque já falamos sobre o assunto, mas cada vez mais o governo Trump vem ameaçando a Groenlândia e as mídias americanas já dão conta que até julho, principalmente o dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, a Groenlândia será dos americanos. Não sabemos se um acordo é uma espécie de protetorado com domínio militar, por meio de uma intervenção militar mesmo, os americanos falam que não descartam isso, seja por meio de uma compra, existem uma série de possibilidades. Fato é que todas essas possibilidades são negadas pelos europeus. Nós vamos ter hoje mesmo, segundo Barrot, que é o ministro das Relações Exteriores da França, uma reunião com os chanceleres da Alemanha e da Polônia, já que os franceses anunciaram que vão sim agir contra os interesses americanos, contra esse imperialismo americano, contra a quebra de protocolo de agredir um país da OTAN, sendo que os americanos são lideranças da OTAN, mas que os franceses não estão pensando sozinho, que chegou a hora da Europa se unir. Ontem mesmo a gente teve, por exemplo, um pronunciamento oficial de França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e a própria Dinamarca, que comanda a Groenlândia, anunciando que eles não vão autorizar qualquer tipo de ingerência estrangeira, alegando que o futuro da Groenlândia está nas mãos da população da Groenlândia e da Dinamarca, e não de um país que está além do Atlântico. A gente sabe que o incômodo da Europa frente aos Estados Unidos não é uma coisa nova. Existem alguns países que são mais incomodados do que outros. Por exemplo, a Espanha de Pedro Sanches, com certeza, é um dos que mais não gostam dessa diplomacia americana. A Espanha é um dos poucos países que não aceitou a exigência dos Estados Unidos de países que fazem parte da OTAN gastarem pelo menos 5% do seu PIB em defesa. A Espanha, por exemplo, condenou as ações americanas na faixa de Gaza, na Ucrânia e na Venezuela, alegando que os Estados Unidos só pensam no seu próprio interesse e que a soberania dessas três regiões não pode estar à venda. Ele mais uma vez reclamou, alegando, meio óbvio, mas falou, né, que a intervenção dos Estados Unidos não tem fins diplomáticos, fins democráticos, que o único objetivo dos americanos é o domínio do petróleo. Convenhamos que não errou, né? Pedro Sanches tá certo nessa. Ou seja, a Europa está planejando uma coordenação em conjunta com uma resposta aos Estados Unidos.
Nós tivemos o líder, por exemplo, da Áustria, que atua na OTAN, colocando que uma eventual agressão faria com que houvesse um colapso da própria OTAN e que todas as bases americanas seriam expulsas da Europa. Teriam que voltar para Chicago, voltar para os Estados Unidos para agir de acordo com seus interesses. É uma quebra de protocolo, é um rompimento do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Professor, os americanos não têm medo disso? Que isso possa causar uma ruptura, um colapso de organizações como a própria OTAN? Vamos lembrar do começo do governo Trump? Do Elon Musk falando que a OTAN não deveria mais existir, que só os americanos arcavam com as suas responsabilidades, que os países europeus não gastavam o que deveriam. Os Estados Unidos, ou o governo Trump, tem como diplomacia o America First. Primeiro eu penso nos interesses americanos para depois pensar nos interesses estrangeiros. Se algum país da OTAN europeia fosse atacado, os americanos, teoricamente, teriam que responder e defender o país que foi atacado, né? Pois bem, colocar o seu exército ali em defesa dos europeus. Vamos imaginar, por exemplo, que a China ataque os Estados Unidos. Os países europeus. O Trump falou sobre isso, né? Não lembro qual país ele citou, mas foi ou Romênia ou Bulgária, né? Pô, se a Romênia for atacada, a Romênia está muito próxima do Mar Negro ali, né? Próximo da Rússia. Eu vou ter que defender a Romênia. Se eu for atacada, a Romênia me defende? America First. Primeiro eu vou pensar nos meus interesses. O John Bolton. Ah, professor, mas o John Bolton é um cara de esquerda. Cara, não é, hein? O John Bolton, ele é um dos grandes críticos, por exemplo, à diplomacia do Obama. Que ela alegava que era um cara que passou muito pano para a Rússia, pano para os chineses. O John Bolton é um conservador nacionalista que já foi, durante o primeiro mandato, um conselheiro de segurança nacional do próprio governo Trump. Colocou que, analisando a política interna dos Estados Unidos e os anseios do MAGA, da população que é Make America Great Again, ele falou: eu não acho que eles se importam tanto assim com a queda da OTAN. Na verdade, para mim, seria o que chamamos de dois problemas com uma única cajadada, né? Matamos dois coelhos com uma cajadada só. E sendo sincero, talvez até seja o anseio dos americanos. Os americanos não querem ter toda essa responsabilidade com a OTAN de defender países que não representam os anseios americanos. Ou seja, uma ruptura geopolítica entre Estados Unidos e Europa está cada vez mais próxima. E aí a gente teve o senador Chuck Schumer, que é um senador aí sim democrata, que os democratas estão totalmente insatisfeitos com essa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, alegando que isso é uma guerra e que guerra nos Estados Unidos tem que ter autorização no Congresso, coisa que o Trump não pediu. E aí o Chuck Schumer foi lá e falou assim: Trump, para a administração, né? Você pode dar garantias que não vão acontecer novas incursões na América Latina em um futuro próximo? E ele, quando foi conversar com a mídia, falou que a resposta foi que ele ficou muito desapontado com o que a administração Trump colocou para ele. Segundo ele citou dois países nominalmente, que é a Colômbia e Cuba, e que a administração Trump não conseguiu dar garantias que não faria novas incursões na América Latina. E aí, quando a gente vai pensar em possibilidades de novos conflitos que podem acontecer, surgem alguns países. Por exemplo, a gente tem o caso da Colômbia, que para mim é o mais enfático de todos. Entramos em problemas aqui, tá? Porque se a administração Trump coloca a motivação do Maduro ser um ditador, e vocês viram que ele até mudou, né? Antes ele colocava o Maduro como a liderança do cartel Los Soles, agora ele mudou a sua averiguação e falou que o Maduro, na verdade, ele passava um certo pano para comercialização de entorpecentes que acontecia na Venezuela e visava os Estados Unidos. Eu sei, falei para vocês, galera, isso aí, tá? Que o cartel Los Soles, né, os generais venezuelanos, não é que o Maduro era exatamente um líder, nem Hugo Chávez, nem os governos anteriores, mas dava uma certa passada de pano, né? Foi isso que os americanos colocaram agora. A Colômbia, pô, é o centro, né, da produção do pozinho branco na América do Sul. E o Gustavo Petro vem dando declarações cada vez mais enfáticas. O Gustavo Petro falou que vai pegar em armas contra os Estados Unidos, que o Trump tem cérebro de um senil e fica constantemente fazendo desafios, bem como o Maduro fazia, que pode vir, tô aqui. Eu desafio os americanos a me capturarem. O Gustavo Petro fala sobre isso. Se o objetivo é o combate ao narcotráfico, a Colômbia tem muito mais argumento que a Venezuela. Só que a Colômbia, Gustavo Petro, foi eleito democraticamente, por eleições reconhecidas internacionalmente, diferente também do Nicolás Maduro. E aí, os americanos farão algum tipo de incursão? Cara, convenhamos que o Trump falou que hoje a Colômbia é comandada por um homem doente e que, para ele, sim,
parece bom algum tipo de interferência no país. Então a Colômbia, sim, pode ser um dos objetivos com a alegação do narcotráfico. A gente tem, por exemplo, o Irã. O Irã é outro país extremamente problemático. Não só porque representa uma oposição a Israel e aos Estados Unidos em uma região tão estratégica como o Oriente Médio, mas porque é um governo autoritário e que vem sofrendo com grandes protestos internos. Como a Venezuela hoje está muito em evidência, a mídia está deixando um pouco de lado os protestos que estão acontecendo no Irã, com uma inflação que supera os 50% ao ano, no preço dos alimentos acima de 70%, uma crise de abastecimento em Teherã, que é uma região que tem mais de 18 milhões de habitantes, todo aquele aglomerado urbano, e que sofre com intensos protestos, não só pela má condução econômica do país, mas também por conta da repressão política, utilizando, né, o regime dos ayatolás, a questão religiosa, a polícia da moral e dos bons costumes, como a referência. Os protestos, a mídia local coloca, que já dominaram duas cidades a oeste do Irã, o Pezeshkian, que é o presidente do país, está totalmente desesperado. Ele fala, né, que tem que tentar dissociar o que é a condução econômica e o que é a questão política do Irã. Ele falou, podem colocar a responsabilidade toda em mim. A população está protestando, os estudantes, eles não estão errados, bem como o regime dos ayatolás também não. Eu sou culpado e a gente vai responder aos anseios da população venezuelana. Mas você tem o Lindsey, por exemplo, que é o senador americano, que é um grande aliado, por exemplo, do governo Trump, colocando que se o governo Trump perceber que as manifestações estão sendo reprimidas de maneira violenta, pode fazer uma incursão do Irã. O descendente do Shah Reza Pahlavi, que está exilado no Egito, Shah Reza Pahlavi, que foi destituído em 79 pela Revolução Iraniana, que colocou o Ayatollah Khomeini no poder, já começa a falar como se ele fosse o novo chefe de Estado. Não, estamos juntos aqui para comandar o futuro do regime iraniano. Então pode ter conflitos no Irã em um futuro próximo. Pô, cara, isso interessa demais a Israel. Acabar com o que ele chama de cabeça do povo da resistência à atuação de Israel no Oriente Médio. Outro país que chama muita atenção é o México. O México, no início do governo Trump, vai lembrar que até teve a mudança do nome de Golfo do México para Golfo da América. Isso nada mais é do que, olha, isso aqui pertence aos Estados Unidos, é uma região também riquíssima em petróleo, ponto importante, e que o governo Trump colocou logo no começo do seu mandato os cartéis como grupos terroristas. E pode usar o argumento de que há terrorismo no México para fazer incursões sem autorização tanto do Congresso como também sem autorização do próprio México ou da própria ONU. Vai lembrar que o Trump falou que hoje as drogas estão jorrando através do México, que os americanos precisam fazer algo, que os cartéis do país estão muito fortes. A Cláudia Sheinbaum é uma boa líder, mas não controla mais o seu país e talvez seja necessário algum tipo de ação dos Estados Unidos. O caso de Cuba também causa bastante preocupação, até porque o Marco Rubio, secretário de Estado, tem grande influência nisso, né? Só que em Cuba, o governo americano falou que não vai precisar fazer nada porque o regime já vai cair. Isso tem uma relação com os Estados Unidos colocando que a Venezuela não vai mais poder ter atuação de estrangeiros, inimigos dos Estados Unidos no país. Quando a gente pega, por exemplo, grande parte dos militares que morreram protegendo Nicolás Maduro eram militares cubanos. Cuba até fez uma homenagem, né, a esses caras que resistiram contra o exército americano. E agora, sem o financiamento da Venezuela, talvez Cuba enfrente algumas dificuldades econômicas. Mas é outro regime que pode cair. Até mesmo com a Rússia há problemas. O Dmitry Medvedev, que a gente sabe é o conselheiro de segurança da Rússia, quem é velho de guerra aqui do canal, sabe que sempre que ele fala lá vem bomba, já foi presidente do país, fez uma publicação fazendo uma referência a uma maneira como o Trump se refere, colocando ali, né, não brinque com a Rússia. A Rússia está muito insatisfeita, falou na ONU, por exemplo, que com as suas ações os Estados Unidos estão gerando um embalo para um novo momento de imperialismo e neocolonialismo mundial e que a Rússia não vai autorizar isso e a Rússia tem interesse com seus aliados não sejam derrotados. Na Venezuela não acho que consiga fazer muita coisa, mas no Irã a gente tem, por exemplo, o acordo, a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. Então a Rússia também querendo reafirmar suas posições. Tem um navio que é o navio Bela 1, o navio sancionado pelos Estados Unidos, que foi ser interceptado.
Pô, isso aconteceu há poucas semanas, né? E quando ele foi interceptado, ele se negou a cumprir as ordens das forças americanas e mudou sua rota em direção ao Atlântico e passou a ser perseguido pelas forças militares americanas. De repente, a tripulação pintou a bandeira da Rússia no casco e falou que na verdade era um navio russo. E até mesmo quando você vê os certificados ali no registros da Rússia, a Rússia fala que aquele navio é deles e que agora o nome é o navio Marineira. E aí, vai interceptar ou não? Estaria interceptando o navio que eles alegam que é de bandeira russa. A Rússia, para evitar que isso aconteça, colocou submarinos e outras escoltas ali, outros equipamentos navais, para escoltar essa embarcação sancionada e possivelmente interceptada pelos Estados Unidos. E aí, vai ter coragem de fazer a interceptação agora com a Rússia? Vai ter que combater os equipamentos militares russos. Teremos uma guerra por conta de um navio sancionado? Não sabemos. Mas percebam que 2026 começou tenso e possibilidade de queda do regime do Irã, na Venezuela, Cuba, México, Colômbia, pode acontecer no futuro próximo. Dentre esses conflitos, qual você acha que está mais próximo de acontecer, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.